Nunca é fácil encerrar o ciclo de uma banda ou desligamento de um integrante importante. De qualquer forma, o resultado permanece dificuldade e pode ser bem complexo. Exemplos não faltam de músicos importantes que saíram de suas respectivas bandas, seja pela porta dos fundos ou por má compreensão. E é nesse vídeo que vou retratar aqui de algumas mudanças e incógnitas bem dramáticas na história das bandas. Começar por um cara que se considera a alma da banda. E não é à toa que há entrevistas onde fala que, se alguém fosse considerado Pink Floyd, esse alguém seria o Roger Waters. Depois da saída trágica do Syd Barrett em 1968 por deterioração da mente, o baixista e vocalista acabaria por tomar as rédeas e os rumos da banda. A maioria das músicas populares que conhecemos hoje tiveram, pelo menos, uma ideia lírica de Waters. E isso fica bem evidente em álbuns igualmente conceituais, como o The Wall de 1979 e o The Final Cut de 1983. Álbum esse em que teve uma audácia de colocar no encarte de Roger Waters, performado por Pink Floyd, refletindo a sua visão pessoal. Em 1985, acabaria por sair da banda, considerando Pink Floyd um projeto encerrado, levando a um ponto extremo ao entrar na justiça para proibirem David Gilmour e Nick Mason de usarem o nome da banda, resultando em um litígio que terminou em um acordo lá em 1987, cedendo a eles o direito de usar o nome. Resumindo, Waters achava que ele era o Pink Floyd e que tudo que fosse criado sem ele seria um fracasso. Assim, não que a banda fosse seriamente afetada, já que continuaria a fazer sucesso comercial agora com essa nova fase, evidenciando que a banda ainda funcionava, mesmo sem o Roger Waters. E também demonstrando o porquê de ele não ter igualado seu sucesso em sua carreira solo. Também, não que ele não tivesse uma grande carreira solo, mas comparado com a banda, fica difícil, né? E mesmo com os álbuns The Pros and Cons of Hitchhiking, Radio Chaos e Amused to Death recebendo críticas variando entre mornas e positivas, não alcançaram a mesma popularidade de álbuns do Pink Floyd, além de não terem grandes turnês associadas, enfrentando dificuldades porque o Pink Floyd já era uma marca global estabelecida, em contraste com a carreira solo comercialmente, saindo de um cara considerado a alma da banda para um considerado injustiçado por falta de reconhecimento, envolvendo Dave Abruzzes e a sua relação com Pearl Jam, em que esteve em álbuns como o Versus de 1993 e o Vitalogy de 1994. Em 2017, quando a banda foi induzida no Hall da Fama do Rock and Roll, Dave não foi incluído na lista oficial de membros, que apenas incluiu o Eddie Vedder, Mike McCready, Steve Gossard, Jeff Ament, além dos bateristas, o Dave Cruzin, que participou do álbum de estreia da banda, o Tan, de 1991, e o Matt Cameron, que esteve presente na banda desde 1998. Já Abruzzes expressaria o seu descontentamento, argumentando que a decisão foi uma falta de respeito por sua contribuição ao grupo, descrevendo-a como um esbarrão, reclamando que não foi contatado nem pela banda, nem pelos administradores do evento, questionando os critérios de inclusão, citando as suas inúmeras apresentações ao vivo e as vendas de discos, além de se sentir injustiçado ao ser comparado com outros bateristas que tiveram pouca quilometragem na banda, desafiando as alegações da confraternização sobre a sua elegibilidade. A partir daquele momento, o evento começava a detalhar quais membros eram importantes em bandas com várias formações, focando em quem estava ativo durante os períodos mais influentes, evidenciando como questões de legado e reconhecimento podem ser complexas e, de certa forma, confusas, de um cara considerado sem reconhecimento merecido para um persona aclamado, mas ser um encerramento de um ciclo digno, envolvendo Steve Perry e a sua relação com Journey. Após um hiato de 10 anos, em 1996 lançaram o inédito Trio by Fire, o que acabou sendo um agradável retorno, gerando muitas expectativas para uma grande turnê. Só que pouco antes do início da turnê, o vocalista acabaria por sofrer uma lesão no quadril durante uma caminhada no Havaí, sendo diagnosticado com uma condição que exigia cirurgia. O problema é que ele não queria fazer de jeito nenhum, o que acabou frustrando os outros membros, que esperaram cerca de 17 meses antes de dar um ultimato a Perry. Ou ele faria cirurgia e fazia turnê, ou ele seria substituído. Diante da pressão, em 1998, Steve Perry acabaria oficializando a sua saída, alegando que, além da questão física, a sua relação com a música do Journey havia desamarrado os laços. How do you walk away from something like that? Well, the only reason I did it was because my passion for it, my actual connection to it started to become invisible to singing. And I felt, what am I, just a parody of myself now? I'm not connecting to my heart anymore. And, you know, back in the days, we used to sometimes party a little bit. That would fill your empty heart for a minute. Right. And then when you came off of that, guess what? It's worse. I knew it was going to upset the fans, but I just had to stop. E mesmo que fosse descrito como uma saída, há divergências que sugerem que a decisão foi tratada como uma demissão, já que os outros integrantes, especialmente Neil Schon e Jonathan Cain, decidiram seguir em frente com outro vocalista, não podendo perder mais tempo com Perry, tendo um ponto crucial de conflito na história, evidenciando a necessidade da banda de continuar e o estado de saúde de Perry, saindo de um vocalista icônico para outro vocalista icônico,
em que este considera sua saída uma hipocrisia barata, envolvendo Ozzy Osbourne e a sua relação com Black Sabbath. Após um pico de aclamação na década de 70, enfrentariam ambientes conturbados, com gravações complicadas e pressões constantes. E em 1979, a banda acabaria por dispensar Ozzy Osbourne por conta de problemas de comportamento, envolvendo o alcoolismo e uso de drogas. Na sua autobiografia pessoal, I Am Ozzy, acabaria considerando a demissão injusta, reclamando que todos na banda tinham os mesmos problemas, criticando a hipocrisia de ser o único demitido por isso, expressando ressentimento, perguntando por que logo ele foi escolhido, argumentando que a decisão foi arbitrária em comparação com os outros membros. Nos períodos finais de sua primeira passagem pelo Black Sabbath, Ozzy acabaria admitindo que usou LSD diariamente, resultando em um estado de ressaca constante. A demissão acabou vista como uma tentativa de lidar com questões maiores na banda. Só que Ozzy sentiu que foi tratado de maneira seletiva, marcando o fim da era de Ozzy no Black Sabbath e o início de uma carreira solo bem sucedida. Depois ele acabaria voltando em 1998 e ficaria tudo bem entre eles. Ainda bem. O que não é o caso da última banda a seguir, que tem uma das histórias mais difíceis de serem entendidas e envolve não apenas um integrante qualquer. Era o fundador da banda, relacionado entre o Dennis DeYoung e a banda Styx. Em 1998, Dennis DeYoung pegou um problema de saúde grave, tendo uma gripe severa, afetando sua visão e causando fadiga, pedindo cerca de 6 meses para ficar estável antes de voltar a fazer turnês. O problema é que os outros membros da banda, especialmente Tommy Shaw e James Young, optaram por não perder mais tempo e decidiram substituir Dennis DeYoung por Lawrence Gowan. DeYoung ressalva que foi demitido enquanto ainda estava doente, afirmando que estava implorando para manter o seu posto de vocalista. Já os outros membros da banda alegariam que a decisão foi motivada por negócios, querendo continuar em turnê logo após o lançamento do álbum Brave New World de 1999. In 1999 we had a new record ready to go and we had offers galore to go out and perform live, and Dennis refused to leave the house. He said for a medical reason. And he said, I don't want you to do that. And I said, well, we're going with you or without you. And then a year later, he sued us in court over the use of the name. We settled out of court on the whole thing and have gone on without him. I've forgiven Dennis for everything he's done that I feel that was not right. And I wish him the best. He's a really talented guy. I have no desire to work with him again. Já DeYoung acreditaria que a decisão foi motivada mais do que apenas uma decisão de saúde, afirmando que Shaw e Young tentaram justificar a sua saída alegando divergências musicais, quando, segundo o próprio, a pressa deles para lucrar era o real motivo. A demissão acabou gerando consequências legais e financeiras, resultando em um processo em que ele reclamou do uso do nome Styx sem compensação, permitindo que usasse descrições como a música de Styx, mas não a voz de Styx. Desde aquele momento, DeYoung nunca mais falou com os outros membros da banda. Hoje, acaba considerando que a narrativa oficial sobre a sua saída é desonesta, enfatizando que a sua saúde foi um fator real, lamentando a decisão entre os fãs, expressando o desejo de reconciliação, mesmo que se trata de procurar uma agulha no palheiro. Todas essas bandas envolvidas, Pink Floyd, Pearl Jam, Journey, Black Sabbath, Styx, têm algo em comum. Todas elas transformando essas mudanças em narrativas tanto épicas quanto confusas, criando mitos e lendas em torno de cada saída, a maioria delas acontecendo em momentos críticos, o que intensifica o drama, afetando não apenas a identidade artística, mas também a química pessoal entre os membros e a imagem pública da banda. Mas e aí? Gostou do vídeo? Se lembra de outras mudanças de formação mais drásticas na história das bandas? Comenta aqui, deixa o like aqui e segue o Vistoriando Rock em todas as redes sociais. Um abraço!